Opa, tudo bom? Bom, hoje a gente vai falar aqui sobre a seleção francesa campeã do mundo em 2018, mais especificamente sobre o que aconteceu com os 23 convocados para aquela Copa, onde eles jogam hoje e como eles estão. Então, é isso. Se você curtiu a ideia do vídeo aí, deixa o like aí, se inscreve, não custa nada e é isso. Vamos começar aqui. Bom, Lloris. Goleiro do Tottenham, titular da Copa, continua sendo um excelente goleiro. Ele continua no Tottenham até hoje e eu acredito que ele é um dos intocáveis do time da França. Tanto da França quanto do Tottenham. Ele manteve seu nível, mas atualmente ele está lesionado e ele foi cortado da Nations League. Pelo menos nesses últimos jogos da seleção da Copa, né? Agora, partindo pro goleiro reserva, a gente tem aqui então o Steve Mandanda. Na época, ele estava atuando pelo Olympique de Marseille, onde ele era ídolo com seus 33 anos de idade. Ele veio para compor o elenco e ele atuou em um jogo na Copa que foi aquele 0-0 contra a Dinamarca. Em Marseille, ele é aclamado por muitos, onde ele jogou a maior parte da sua carreira, ele ficou por 16 anos. Ele se transformou no jogador com mais partidas pelo clube e hoje ele se encontra no Stade Rennais, acho que é assim que se fala, com seus 37 anos de idade. Já o reserva do reserva era o Areola, goleiro do PSG, que era titular, né, da equipe parisiense, mas hoje em dia com seus 29 anos ele é só o goleiro reserva do West Ham, no mínimo de uma certa decadência dele, né, mas... Na lateral direita a gente tem o Benjamin Pavard. Na época ele jogava pelo Stuttgart da Alemanha e ele já era titular da equipe francesa. Ele segue sendo titular até hoje e ele foi o autor do gol mais bonito da Copa de 2018. Ele foi comprado pelo Bayern de Munique, onde ele se encontra até hoje. Já o lateral direito reserva era o Sid B. Ele jogou no Mônaco até a última temporada, mas hoje em dia com seus 30 anos ele joga pelo AEK. Partindo para a zaga, a gente tem aqui então o Varane. Em 2018, ele jogava pelo Real Madrid, aquele histórico Real Madrid que foi 3 vezes campeão da Champions League. Atualmente, ele está jogando no Manchester United e ele ainda é titular absoluto na França até os dias de hoje. Porém, ele vem convivendo com muitas lesões. Nessa última temporada, ele não vive um bom momento, assim como o time do Manchester. Porém, ele é um jogador que vai ter as convocações, tipo, se ele não se lesionar e tal, ele vai provavelmente em busca do bicampeonato mundial com a França. O seu parceiro titular era o Samuel Titi, o autor do gol que levou a França para a final da Copa. Na época, ele jogava pelo Barcelona e ele era um zagueiro muito promissor. Porém, desde o final da Copa, ele vive lesionado e ele não é convocado para a seleção desde 2014 por conta de lesões no pé e no joelho. Atualmente, hoje em dia, ele tem 28 anos e ele está jogando pelo Lecce da Itália. Kimpembe, ele era um dos zagueiros reservas e hoje ele é titular da equipe. Eu não tenho muito o que falar dele porque ele aos 26 anos, ele ainda provavelmente vai ser convocado para jogar o Mundial e antigamente ele era bem criticado, né, e tal, mas hoje em dia eu não vejo as pessoas falando muito dele, tipo, nada, nem de bom, nem de ruim, enfim. Hoje ele ainda tá no PSG, ele tá no PSG desde 2015. O outro zagueiro reserva era o zagueiro Adil Rami, zagueiro de 36 anos, jogava pelo Olympique de Marseille em 2018. Mas desde o Mundial ele já jogou pelo Fenerbahçe, pelo Sochi e pelo Boa Vista de Portugal. Nessa temporada aqui, 21-22, ele tá jogando pelo Troyes da França. Já na lateral esquerda titular era o Lucas Hernandes, outro jogador francês que foi pro Bayern de Munique. Ele foi por 80 milhões de euros na época, vindo do Atlético de Madrid. Clube esse que era o clube que ele tava quando ele conquistou o Mundial, né? Ele tava no Atlético de Madrid, ele conquistou já uma Champions pelo Bayern e ele segue sendo convocado pela seleção francesa. Hoje em dia ele joga tanto na zaga quanto na lateral. Provavelmente ele vai estar na Copa do Mundo do Qatar. E, seu reserva era Benjamin Mendy, Manchester City. Ele que tá envolvido em umas paradas pesadas aí, né? Tipo, ele foi preso pela fiança, enfim. Eu não vou querer entrar muito no assunto desse jogador, como eu disse, é meio pesado. Mas ele não joga desde 2020 porque ele só faz merda e enfim, é isso. Bom, já o volante titular e incontestável na equipe era o Kanté. Ele que tá no Chelsea desde 2016 e desde o Mundial na Rússia, ele continuou se consolidando como um dos melhores volantes do mundo. Ele que conquistou uma Champions e um Mundial de Clubes com o Chelsea recentemente. E ele só vai ficar de fora da Copa se vier alguma lesão um pouco mais séria. Já o seu reserva era o Tolisso, ou Tolisso, jogador de promessa na época do Bayern de Munique. Ele que começou de titular no primeiro jogo da Copa, porém ficou na reserva o resto do Mundial inteiro. Ele que tem uma Champions com o Bayern também, né, junto com o Lucas Hernandes e o Pavard. Ele segue sempre sendo um reserva na equipe bavária. Porém, ele estava insatisfeito com o seu tempo de jogo e nessa temporada ele decidiu voltar pro Lyon, para ele ter um pouco mais de chances para jogar como titular.
Outro meio-campista era o Paul Pogba, ele que no Manchester United ele tinha seus lampejos e jogava bem a hora que ele queria, né? Mas tipo, na seleção ele sempre foi espetacular, principalmente naquela Copa ao lado do Kanté e companhia. Mas o fato é que em 2022 ele volta para a Juventus, onde ele jogou de 2012 a 2016, onde ele teve uma passagem maravilhosa, uma passagem brilhante pela equipe. Mas ele acabou se lesionando e provavelmente ele não deve jogar essa Copa do Catar com a seleção francesa. Já o seu reserva era o Nizonzi, volante que na época jogava no Sevilha, né, o rei da Europa League. Após 2018 ele jogou pela Roma, pelo Galatasaray e também pelo Rennes da França, o Rennes, não sei. Atualmente ele está no Al Rayyan do Catar. Outro jogador que conquistou sua titularidade naquela Copa foi o Matuidi, o jogador da Juventus na época. Hoje em dia ele não joga mais pela seleção, ele acabou se aposentando, porém em 2020 ele rescindiu seu contrato com a Juventus para assinar com o Inter Miami, nos Estados Unidos, onde ele atua com seus 34 anos de idade. E a sua reserva era o Lemar, na época jogador do Mônaco, mas que foi para o Atlético de Madrid, onde ele se encontra até hoje. Outras vezes é reserva, às vezes ele é titular, ele é bem constante no time do Simeone, ele continua lá. Outro titular incontestável da equipe jogando de meia era o Griezmann. Ele que foi eleito o terceiro melhor jogador daquela Copa, ele ainda faz parte dos planos da seleção francesa. Porém, ele perdeu um pouco de prestígio nesse intervalo de 4 anos, já que em 2019 ele foi comprado pelo Barcelona, onde ele não jogou tão bem quanto nos tempos de Atlético de Madrid. Na atual temporada, o Griezmann ele saiu do Barça por empréstimo para o próprio Atlético de Madrid, onde atualmente ele é reserva. Ele não pode jogar mais do que 30 minutos, senão o Atlético de Madrid vai ter que pagar 40 milhões de euros para o Barcelona. Já a sua reserva era o Fekir, um meia de 28 anos que se transferiu do Lyon para o Real Betis em 2019, onde hoje em dia ele é titular absoluto da equipe espanhola e segue jogando muito bem aos padrões do Real Betis, tá? Kylian Mbappé foi uma peça importantíssima na equipe da França em 2018. Ele que na época, aos 19 anos, hoje em dia, ele no PSG ele se transformou no principal jogador do futebol francês. E ele é uma das referências do ataque. E ele vai para sua segunda Copa do Mundo aos 23 anos. Ele foi eleito o melhor jogador jovem daquela Copa do Mundo de 2018. Com certeza é uma figurinha carimbada para a Copa do Catar. Já o seu reserva daquela Copa era o Thauvin, talvez. Ele que jogava no Olympique de Marselha. Ele foi uma das surpresas ele ter sido convocado para a Copa. Hoje em dia ele tá jogando no Tigres do México já faz acho que um ano. Ele sumiu por lá. Giroud é o último dos titulares e bom, ele saiu daquela Copa sem fazer um gol jogando de centroavante. Na época ele era do Chelsea e recentemente ele foi pro Milan. Ele foi muito importante na conquista da Série A daquele ano. 25 jogos, 11 gols e 4 assistências. Eu não acho que ele vai ser convocado só se for reserva, já que o Benzema ele acabou voltando, né? E falando em reserva do Giroud era o Dembélé do Barcelona. Ele que vem fazendo uma temporada bem interessante com a camisa do Barça, mas que no geral da carreira ele é mais lesionado do que jogando. Mas enfim, é isso. E o técnico é o Didier Deschamps. Ele que busca ser o segundo técnico a ganhar o bicampeonato mundial 2 vezes seguidas. O primeiro técnico foi o Vittorio Pozzo na Copa de 1934 e 38 com a Itália. Mas é isso, muito obrigado por ter chegado até aqui. Deixa seu like e se inscreve no canal. Muito obrigado, até o próximo vídeo e valeu!